Hã? Levanta a mão, tem alguém vivo aí? Que legal, que legal. Sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer enorme, uma alegria gigante estar recebendo vocês aqui. Eu estou vendo aqui, tentando estruturar aqui o meu mural para ver o rosto de todos vocês. Chegamos no último dia. Quem diria, hã? Passa assim, ó. Eu disse isso para vocês. Voa, voa. É mais rápido do que a gente imagina. E eu espero de coração que vocês tenham, nesses últimos 6 dias, absorvido muita coisa boa. Quero dizer a respeito das devolutivas. Ontem eu terminei, pelo menos as que estavam entregues, né? Os atrasados eu vou ainda fazer, mas quem já estava entregue, ontem eu fiz muita coisa. Vi alguns Padlets maravilhosos. Eu vi um Padlet de uma professora que eu achei fantástico, um dos melhores Padlets que eu já vi dessa turma, fantástico. Depois vocês voltem lá no feed, dá uma olhada nos Padlets, porque tem muito Padlet criativo, muito Padlet show de bola dentro dessa turma, ok? Severino, ótimo dia. Para mim, eu me sinto honrado de ter você aqui, tá? Sinto que, como eu já tive aqui professoras de Uberlândia, da Orquestra dos Surdos, ter você aqui com a sua limitação, vamos falar assim, entre aspas, limitação, mas se superando, querendo buscar, isso serve para nós, todos nós que estamos aqui, de estímulo para querer vencer, estímulo para ver que, seja qual for a adversidade que vem nos atrapalhar, é possível superar. Parabéns. Parabéns por estar aqui com a gente, tá bom, Severino? Nakamura, Andréia, Biel, Emilda, Raquel Mendes, Maria do Socorro, Marivalda, Advânia, Maria Medianeira, Maria Santos, José Roberto, Natália Santos, Renata, Elisângela e Ana Carolina. Vocês que estão aqui na minha tela, um ótimo dia, uma ótima semana e que vocês representem todos os outros que estão nos assistindo. Tá ok? Simbora. Eu posso dizer para vocês o seguinte: hoje, na minha opinião, Flávio, posso dizer que é a melhor aula que nós temos nos 7 dias. Ah, mas hoje é um dia que a gente não aprende nada de tecnologia. É verdade. O que nós vamos ver aqui hoje é, é muito mais antigo do que qualquer um dos assuntos que a gente falou até agora. Mas ele é extremamente essencial para a nossa vida. Muitas das vezes, o que a gente vai ver hoje, você toma essa postura, você executa isso sem ter noção que está fazendo. É automático na tua vida. Mas entenda uma coisa, não é porque é automático que é natural. Não é que é automático que você não tem que ter o controle disso, não tem que ter a gestão disso. E esse é o ponto da conversa de hoje. Nós vamos falar sobre gatilhos mentais. Escreva para mim no chat. Já ouviram falar de gatilhos mentais? Anota aí, põe aí. Já ouviu falar? Alguém já explicou isso para vocês? Não, sim, sim, sim. Não, 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 sim. Ok. O que acontece? Creio que tá aberto. Tá vendo o compartilhamento aí já, ô Nakamura? Emília, Emilda, tá? Ok. Show de bola. Ah, eu acabei de fazer o post lá no grupo do WhatsApp, o link do post do Instagram, para vocês ganharem esse material aqui da apostila. É só entrar nesse post, colocar a hashtag que tá lá, PEC7Total. Todos que colocarem essa hashtag lá agora de manhã, eu vou mandar para vocês lá no direct essa apostila. Então, se você tiver interesse, clica lá naquele link, escreve hashtag PEC7Total e eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Então, é todos que entrarem agora de manhã e colocarem isso. Beleza? Vamos embora. Gatilhos mentais. Gatilhos mental é algo que é muito trabalhado no marketing.
E aí você fala assim, peraí, mas vai trabalhar no marketing por causa do quê? Na verdade, eu trabalhar no marketing, por quê? Porque foi estudado alguns mecanismos de como que a gente age, como que nós somos guiados para comprar, para casar, para fazer, para tomar ação, para a gente agir, o que que é que precisava ser feito. E aí foi desenvolvido alguns estudos em cima das nossas rotinas diárias, em cima do que a gente era habituado a fazer. E nesses estudos descobriram que o nosso cérebro, desde lá do Homo sapiens, né, vamos falar assim, do sapiens sapiens, lá voltando, ele foi tendo uma evolução. E essa evolução que foi acontecendo, ela começou a ter a parte racional, que é a primeira parte do nosso cérebro aqui, sendo quando é criada, né, que é a questão da sobrevivência, que é a questão da procriação, essa questão básica do ser humano. E isso está numa parte do nosso cérebro chamada reptiliano. Essa parte é a que toma as ações em cima, não da emoção, e sim da razão. Essa parte é toda vez que você vê um motoqueiro com duas pessoas em cima, né, uma moto com duas pessoas em cima, se já o seu coração já começa a palpitar, é essa parte do seu cérebro que está falando assim, ó, perigo, vai ser um assalto. Então é uma parte de sobrevivência, tá certo? E a outra parte é o sistema límbico. Tem o neocórtex, eu nem vou entrar nessa área, eu vou ficar só no reptiliano e no límbico, que é a briga entre emoção, que é o sistema límbico, e o reptiliano, que é a razão. Nós vamos falar de como que o sistema límbico controla o reptiliano. Como é que a emoção ela controla a razão? O que é que pode ser feito aí? E aí descobriram que existem gatilhos mentais que a emoção ela sobrepõe a razão. Depois a razão critica, depois a razão ela exige explicação, porém a emoção naquele momento, naquela decisão, ela sai na frente. Então, com esses estudos descobriram que nós já temos gatilhos mentais, essa forma de controlar há muito tempo. E eu vou te dar um exemplo de um gatilho mental que é muito antigo. Desde a época das cavernas, já não existia o costume de desenhar nas paredes. Aqueles desenhos é para se contar histórias. E essas histórias, tenha certeza, são gatilhos mentais. Nós vamos falar disso hoje. E aí, o que acontece? Se desde aquela época, lá dos homens das cavernas, já existia gatilho mental, ou seja, o próprio homem tinha estratégia, isso diferenciou o homem dos animais. Não foi a questão de inteligência, não foi a questão de sentimento. Hoje já se sabe que muitos animais, muitos bichos têm isso. Mas a questão da estratégia, aí sim, isso começou a ser especial do homem. Isso é uma característica que muitos dos outros bichos não têm. E aí, nessa parte, o homem começou a sobressair. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje, para quem não sabe, para quem sabe a gente vai reforçar, é essa condução. Como eu pegar a minha vida e saber controlar os gatilhos mentais dentro dela. Não para mim, mas saber conduzir isso com os outros. E aí eu separei, são mais de 35 gatilhos mentais, eu separei 5, porque a gente poderia ter aqui 7 dias só para falar de gatilho mental. E eu separei só 5 para vocês, para a gente poder hoje conhecer eles mais e entender como é que é o vínculo deles com a nossa vida, certo? O primeiro gatilho mental que eu separei para a gente falar hoje é o gatilho mental da autoridade. O gatilho mental da autoridade, ele seja visto pelo conteúdo que você domina. Eu já comentei isso com vocês e vou repetir. Ontem nós falamos de 2 Cs. Quem está olhando a anotação aí vai estar vendo isso. Eu falei para vocês de conteúdo e de continuidade, tá certo? Então, quando você fala conteúdo e continuidade, você está reforçando um negócio chamado autoridade. Quando eu digo para vocês que muitos de vocês, quando eu vou ver rede social, quando eu vou ver status do WhatsApp, eu só vejo lá promoção de Tupperware, eu só vejo lá promoção, lançamento da Renault D, Boticário, roupa, enfim, quando eu estou vendo isso, e isso cada vez mais reforçado, o que isso está fazendo? Está diminuindo a sua autoridade. Você deixa de ser visto pelo conteúdo que você domina e passa a ser visto por outra coisa.
E essa tua coisa poderia ser Rinodê, Tapuertará, mas também poderia ser só cachorro. Tudo que você posta é sobre o seu cachorro. Tudo que você faz é sobre o seu cachorro. Então, o que acontece? O conteúdo seu é, você é médica veterinária? Você é dona de pet shop? Então, que diabo é que você só posta coisa sobre isso? Você está na área errada? Ou você quer ser conhecida por esse conteúdo aí? Eu não quero dizer em hora nenhuma que você não possa gerar esse outro tipo de conteúdo. Mas você quer ser autoridade no seu assunto? Poste sobre ele. Seja visto sobre ele. Faça eventos sobre ele. Reúna pessoas que queiram falar sobre esse assunto. Eu vejo, é muito difícil você ver uma reunião de professores de geografia. É muito difícil você ver uma reunião de um encontro de professores de matemática para se discutir seja lá o que for, mas você não vê. Eu não vou falar que é uma classe desunida, que não é essa palavra que eu quero tratar aqui. Mas você, quando você reforça isso, aí eu vou levar isso para outro lado, você vê encontros de advogado, encontros de médico, encontros de tudo quanto é gente. Mas pare e pensa, aí na sua cidade, deixa eu olhar vocês, existe encontro aí de professores de matemática? Encontro de professores de história? Tem? Levanta a mão aí, quem tem aí. Poxa vida, o que é o problema? Sabe aquele sentimento que eu disse para vocês? Que vocês são professores, mas falam baixinho. Eu sou professor. Eu sou professor, mas... Gente, vocês precisam entender que ser professor é a coisa mais bonita que existe. Vocês têm uma missão gigante na mão, uma responsabilidade gigante. Mas, enquanto vocês não entenderem que vocês precisam assumir, né, ser visto pelo conteúdo que vocês geram, vocês sempre vão ser deixados de lado. Eu brinquei esses dias aqui num vídeo, inclusive, deu um BO danado, que eu falei o seguinte: poxa vida, estão chamando tudo quanto é tipo de pessoas para discutir se as aulas voltam ou não voltam. Estou vendo médico falar disso, psicólogo falar disso, eu estou vendo um monte de gente falando, e eu não vi um professor. Não chamaram um professor lá nas reuniões, nas entrevistas que eu vi, não tinha um professor para dar a opinião dele. Eu falei, mas que fantástico, quem é que vai dar aula? É o professor? Ou é o médico? É esse psicólogo que vai lá? Quem é que vai lá dar aula? E por que não tem um professor aqui para ouvir, para dar a opinião dele? Entenda, seja visto pelo conteúdo que você domina. Ponto. Ponto. 2 Cs aqui, ó. Conteúdo e continuidade. Tenha frequência, fale de geografia, esteja entre os professores de geografia, se reúnam uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, mas crie o campeonato sobre geografia, a Olimpíadas de Geografia, movimenta isso, faça isso ser interessante, porque senão cai na vala das mesmices, e eu posso ter certeza do que eu vou falar para vocês. O que é comum não chama atenção. Então, você quer ter autoridade? Você quer ser reconhecido pelo que você faz? 2 Cs: conteúdo e continuidade. Posso, Flávio, vender Tupperware? Pode, claro que pode. Mas crie outra página, crie um outro WhatsApp, crie uma outra situação e quer ter essa jornada dupla? Faça isso. Mas não mistura as coisas, não mistura as bolas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pode gerar conteúdo para as duas, pode fazer as coisas para as duas, mas não deixe uma em detrimento da outra. Aliás, quem estudou aqui para ser professor foi vocês, que dedicou parte da sua vida aí, alguns já têm 10, 20 anos que estão nessa área. E aí, tá a fim de começar de novo? Então seja autoridade no que vocês estão na mão. Tenha conteúdo, gere com frequência. Assuma isso, assuma a sua postura como professor, seja do que for. Entre nesse rumo. Próximo gatilho mental é o gatilho mental da história. Como eu estava dizendo para vocês no início, desde a época das cavernas, quando começaram a escrever, desenhar na caverna, né, contando a história que saiu, um bicho grande veio, tentou comer, aí matou com flechada, não sei o quê. Toda aquela sequência de uma história rupestre lá, aquilo lá já é um gatilho mental. E aí, se nós formos parar para pensar, as coisas que a gente aprende desde pequenininho é: o pai vem, ou a mãe,
senta com você na cama e vai te contar uma história para você dormir. Nós somos carentes de história. Nós precisamos ouvir histórias. Levanta a mão para mim. Quem conta história na hora que vai dar aula? Quem já faz isso aí? Conte história. Conte história. Lembra de eu falar para vocês que vocês vão pegar um vídeo de 1 hora do YouTube, reduzir para 15 minutos e depois vocês vão fazer Você sabia? Uma curiosidade dentro do conteúdo? Isso tem que ser uma história. Essa parte interessante daquele conteúdo que você quer tirar é o que você vai postar no Instagram ou no TikTok. Isso tem que ser uma história. Porque a história, quando você vai contá-la, ela abre a mente das pessoas. Ela faz uma pausa, a pessoa tem que parar, abrir a mente para receber aquela informação, para analisar se aquilo é verdade, e aí no final ela vai fazer o quê? Te dar um feedback. No final ela vai falar assim, isso aí, nossa, que história boa, nossa, essa história é muito ruim, nossa, olha que bacana. Tá entendendo isso? Então, a história conecta você com uma outra pessoa. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês agora. Vou contar uma história, presta atenção. Quando o Brasil foi tendo as expansões, que foi os Anhanguera, né? Os Bartolomeu Bueno da vida, saíram andando aí e descobriram o que tinha no Brasil, para descobrir o que tinha as riquezas, o que era possível extrair daqui. E aí, nessas caminhadas, numa dessas jornadas, eles passavam por aqui, por onde eu moro, que é Caldas Novas. E quando eles estavam passando por aqui, um cachorro caiu dentro de um poço. E aí esse cachorro começou a gritar, fazer... Aí ninguém sabia onde o bicho estava, de repente acharam, e quando acharam esse cachorro, ele estava com os pelos todos derretidos. Ele tinha caído num poço de água quente. E quando viram aquilo, começaram a ver a água, e toda a água naquele lugar era muito quente. E eles imaginaram que estava dentro de um vulcão, ou coisa parecida com isso. E aí, quando se descobriu o que era que estava acontecendo, um dos guias falou assim, ó, essa área é uma área de muita riqueza. Explodiram todos os caminhos que davam acesso para esse rumo aqui e deixaram isso aqui isolado. Muita gente, durante muitos anos, acharam que aqui tinha ouro. Por isso que era um lugar de riqueza. Mas, na verdade, não. Era a questão das águas termais. E aí, quando voltou a ter pessoas pro lado de cá, criaram aqui um lugar chamado Caldas Velhas. Por quê? Porque nesse lugar vinha muito idosos para receber, fazer a terapia com a água quente, né? E isso é muito bom para osteoporose, para um monte de coisa. Então vinha muita gente e colocaram o nome de Caldas Velhas nesse lugar. Passaram-se os anos, descobriram que mais à frente existiam outras águas quentes. E aí colocaram o nome desse outro lugar mais à frente de Caldas Novas, que inclusive chama Caldas Novas até hoje. E onde era Caldas Velhas ficou conhecido como Rio Quente, que existe hoje, tem o maior parque da América Latina, um dos mais visitados, o terceiro mais visitado da América Latina, que chama Rio Quente Resort, Hot Park. Então, essa história que eu estou contando aqui para vocês, quando vocês vêm em Caldas e visitam um parque aquático aqui chamado Lagoa, um grande parque aquático que tem aqui, lá tem um monumento, lá tem essa história desse Bartolomeu, né? Desse Anhanguera que veio, tem lá o cachorro, tem toda essa história narrada para que você possa entender o que aconteceu. Resumo dessa história. Quando eu estou contando essa história para vocês sobre Caldas Novas, muitos aqui já vieram e já viram isso. Outros nunca vieram. E quando eu conto isso, que eu começo a colocar elementos, quando eu começo a colocar, é possível você vir, quando você vier e for em tal lugar, você vai ver. Eu começo a fazer vocês viajarem dentro de uma história. Possivelmente, quando eu falei do cachorro derretendo, vocês imaginaram o cachorro levando um banho de água quente. Quando eu falei para vocês que existe um monumento, provavelmente vocês pensaram numa estátua, já deduziram o tamanho disso ou não. Enfim, eu consigo fazer a conexão dessa história minha com vocês. E por que isso é poderoso? Porque no final vocês conseguem avaliar se isso é verdadeiro ou não. Quer um exemplo? Eu posso falar para vocês que ontem à tarde eu tive em Uberlândia. E aí tava uma chuva danada em Uberlândia, não tava, Nakamura? Choveu terrivelmente. Quando eu contei isso,
Falei que o Uberlândia estava chovendo ontem. O Nakamura balançou a cabeça que não. A Renata falou que não. Então, a minha história já entrou na cabeça dela e já voltou com feedback negativo. Então, de cara, quem estava vendo isso aqui falou assim: é mentira, é mentira. Se a história é mentirosa, entenda, não tem penetração, né? Não infiltra, ou seja, ela vai ser esquecida, ela não tem raiz, ela não tem base. Agora, se eu falasse assim, ó, tive em Uberlândia e tava um sol de rachar, um calor igual sempre é em cidade mineira, à tarde um sol quente e à noite um friozinho bacana, não é mais ou menos assim? Aí de cara, já estão lá, balançando a cabeça, confirmando, ou quem está ouvindo, fala assim, é verdade. Entenda, esse é o poder de uma história. Conecta você com quem está te ouvindo. Quando você está dentro de uma sala de aula e você começa, seja qual for o conteúdo que você for dar, você começar com uma história, entenda, você vai conectar com seus alunos. Já tiveram a sensação, ou já prestaram atenção nisso, quando você fala assim, gente, presta atenção aqui, vou contar uma história. E aí o silêncio toma conta do lugar? É disso que eu estou falando. Isso as pessoas pararam o que estavam fazendo para conectar com você. Então, esse é um gatilho mental fortíssimo. E ele vem anexado com o próximo, que é a especificidade. O que é isso? Cria credibilidade no que você diz. Quando eu falei para vocês que essa é uma história de Bartolomeu, né? Do Zé Anguera lá e tal, até então é uma história tão antiga que pode ser que seja verdade ou mentira. Mas quando eu falei para vocês que existia um parque aqui, que existia uma estátua, um monumento, e lá você conseguiria viver essa história, parará, papapá, eu trouxe especificidade, eu trouxe âncoras para pautar a minha história com verdade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Sou professor de física e quero falar sobre a fórmula do empuxo, a fórmula descoberta por Arquimedes. Eu posso muito bem chegar na sala e falar, a fórmula é essa, comecem a fazer a tarefa. É isso. Vamos resolver os exercícios. É uma forma de dar aula. A outra forma é chegar, gente, hoje eu vou contar para vocês. Vocês sabem quem é Arquimedes? Todo mundo vai falar que não. E você começa a falar, ó, existia no tempo da Grécia Antiga um rei e ele queria descobrir quanto que pesava uma coroa. Porque ele deu 30 moedas de ouro para ser feita a coroa e quando chegou a coroa ele achou que tinha alguma coisa errada. Ele sentiu que tinha alguma coisa errada, que estavam passando ele para trás. E aí ele passou esse desafio para todos os matemáticos da época. E aí os matemáticos da época, um era Arquimedes, e falou, resolve para mim, eu quero saber se as minhas 30 moedas de ouro estão dentro dessa coroa. Arquimedes não tinha solução, ele não tinha o que fazer, falou assim, eu preciso descansar, e foi tomar banho. E quando ele estava tomando banho, que ele entrou dentro da banheira, a água derramou. Ele saiu, entrou na banheira de novo, a água derramou. Ele falou, eu sei como é que eu resolvo isso. E ele ficou tão feliz que ele saiu correndo pelado pela cidade e gritava, eureka, 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 eureka. Por que ele estava feliz? Porque talvez se ele não descobrisse a solução para o rei, provavelmente ele iria ser decapitado. Essa história que eu estou contando para vocês, eu ouvi isso quando eu era menino, dentro de uma sala de aula. Isso ficou aqui, ó. Mas sabe como é que eu vi essa história? Peraí, Sebastiana. Clica no botão verde parar a apresentação no meio da sua tela. Por favor. Então, quando eu ouvi essa história a primeira vez, o que aconteceu? Tá voltando. Voltou a minha tela? Emilda? Voltou? Ok. Então, quando eu ouvi essa história a primeira vez, me conectou com o Arquimedes, me conectou com a fórmula, fez sentido eu entender por que algumas coisas foram feitas, por que se desenvolveu essa fórmula, qual que era a necessidade de inventar um negócio desse. Então não fica o conhecimento pelo conhecimento, fica o conhecimento pela experiência. Então você começa a ter a noção que qualquer coisa que se você observar direito, pode ser que surja uma fórmula aí. Entenda. Isso eu trouxe desde lá, ó, desde lá do F1 meu, né? F2, vamos falar assim. Se você parar para pensar hoje o conteúdo que você gera, qual que não seria possível contar uma história?
Tudo tá aí, tudo. Hoje você tem acesso na internet, hoje você tem acesso para buscar, saber como é que era a Grécia Antiga, trazer detalhe para enriquecer a sua aula. E isso, pode ter certeza, cria credibilidade na sua história. As pessoas começam a te ouvir e acreditar mais no que você fala. Acreditou mais? Mais um gatilho mental. Entenda assim, ó. Primeiro gatilho mental, você tem autoridade. As pessoas, os alunos já te veem como autoridade. Segundo, você já encanta porque você traz história. Você conta histórias. Então você já conecta com seus alunos. Terceiro, as histórias que você conta, você tem âncoras de verdade. Você leva eles para visualizar como é que era o Egito Antigo, você leva eles para visualizar como é que era a Grécia, você leva eles para visualizar como que aquilo foi inventado. Entenda, isso traz âncoras, traz credibilidade. E o próximo gatilho, ele chama prova. Se você usar autoridade, história e especificidade, isso vai gerar prova. E o que é isso? O gatilho mental da prova é porque vocês estão aqui no curso. Por que vocês vieram fazer esse curso? Porque alguém fez e indicou vocês esse curso. E falou para você, pode fazer, eu fiz e é bom. Pode fazer, eu fiz e abriu minha mente. Pode fazer, eu fiz, aprendi tudo de tecnologia? Não. Mas agora eu já tenho coragem de começar a fazer as coisas. E isso chama prova. Eu, Flávio, se eu aparecesse individualmente para vocês, por exemplo, lá chamando vocês no Instagram, olha, por favor, Nakamura, faça o curso. O Nakamura ia olhar para o Flávio e falar assim, poxa vida, não conheço ele, não sei quem é ele, não vou fazer esse curso. É natural, é normal isso acontecer. Mas o Nakamura, através de um amigo ou amiga que indicou para vir fazer o curso, ele passa a já ter metade de confiança, porque veio de um amigo. Aí ele faz o primeiro dia, participa da aula à noite e fala, não, opa, junta metade da confiança do amigo e mais metade do que eu vi, que eu senti mais confiança, e ele tem a iniciativa de fazer o curso. Isso chama prova. É o testemunho de alguém que comprova a sua habilidade. Quer um exemplo disso? Tem muitos professores, e isso acontece muito em escola particular, tá? Tem muitos professores que, quando vão sair de uma escola e ir para outra, vários alunos acompanham ele. Já ouviram falar disso? Tem muitos alunos, quando vão sair da 7ª para a 8ª, por exemplo, e o professor não vai mais acompanhar, o professor de geografia, o professor de matemática, é só até o 7º, e aí aquele professor vai, os alunos vão para o 8º, os alunos vão chorando. Já viram isso? Eles não querem, eles querem que o professor acompanhe. Não tem isso? Então, esse é o ponto. Isso é prova. É testemunho de alguém que comprova as suas habilidades. No início, quando a gente começou com 7 professores, foi muito difícil isso. Porque era devagar. Uma pessoa indicava para outra e aquela situação assim, bem difícil. Quando a gente começou a ter mais proporção, e isso começou a ser, a gente começou a ter os depoimentos de retorno. E aí os depoimentos, a pessoa pode entrar no site e ver o que outros professores falam do curso. E aí começou a dar mais prova. E aí a prova não é eu falando mais do curso. Agora eu não preciso falar mais. Se eu quiser, eu peço, Nakamura, você pode apresentar sobre o PEX para a escola fulana? Se o Nakamura puder fazer isso para mim, é muito mais forte do que eu falar, porque ele fala sobre vivência. E eu, teoricamente, sou um vendedor do curso. Entenderam isso? Então, prova é alguém testemunhar isso para você. Falar de você, falar bem ou falar mal. Pode ser uma prova boa, pode ser uma prova ruim. Você tem que ter noção disso. Não é sempre porque é uma prova que vai ser bom. Pode ser que seja uma prova ruim. E eu vou dar um exemplo para vocês, professores, entenderem como é que você consegue mensurar essa prova. Um exemplo simples, mas pensa no seguinte: se você saísse agora, exatamente agora, no intervalo dos seus alunos, para o corredor, lá para o ginásio, para a quadra, os alunos vêm atrás de vocês ou o aluno repulsa você? O aluno quer estar contigo ou o aluno quer estar longe de você? Isso é uma forma de você mensurar essa prova. Se você sai no corredor e os alunos te procuram, se você sai numa quadra e os alunos te procuram, você está tendo esse acesso, você está tendo comunicação direta, você está tendo
conexão com eles. Agora, se você sai para o intervalo e eles não te procuram, você está sem conexão com eles. Isso é uma forma de você mensurar e ter o equilíbrio aí dessa prova. Quer entender de prova social? É exatamente esse exemplo. Se você sai e a sala vem, isso é prova social já. Já é um meio todo. Você entra dentro da escola, todo mundo te dá bom dia, é prova social. Você já está envolvido com o todo. Agora, tem um detalhe. Às vezes a prova social também pode ser ruim. E aí, prova social ruim é pior do que a prova individual. Ou seja, já é algo massificado, é algo já construído. E desconstruir essa imagem vai dar trabalho. Mas é possível fazer. Quer que eu dê um exemplo de prova social para vocês? Para ficar mais reforçado? Presta atenção comigo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que ontem, domingo, vocês saíram com as suas famílias pro Dia dos Pais, tá? Vocês foram no shopping aí. E aí, quando você chegou no shopping, chegou atrasado, era 2 horas da tarde, e subiu para a praça de alimentação. E quando você estava lá na praça de alimentação, do lado direito, e eu quero que vocês reflitam isso comigo, do lado direito tá você, sua família, seus netos, seus filhos, todo mundo morrendo de fome. E do lado direito, na praça de alimentação, os restaurantes estão todos cheios. Tá tudo cheio de gente comendo e aquele barulhão, o Johnny Rockets está lá, o pessoal dançando e tal. E do lado esquerdo, não tem ninguém. Do lado esquerdo tá vazio, 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 vazio. Não tem ninguém comendo. Escreva no chat para mim aí. Qual que é o lado que vocês vão comer? É do lado direito ou é do lado esquerdo? É do lado que tá cheio ou do lado que tá vazio? Tá você, sua família, seus filhos, todo mundo com fome. Do lado esquerdo tá vazio e do lado direito tá cheio de gente. Esquece do corona, meu Deus do céu. Até aqui o corona tá sendo lembrado. Que legal. Deixa eu dizer para vocês, claro, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Tudo bem. Mas eu quero dizer para vocês que todos nós iríamos para o lado direito. Ah, Flávio, eu não iria. Iria. E eu vou falar por quê. Porque quando você opta a ir para o lado esquerdo, você está assumindo um risco que vai de encontro com a prova social que você está tendo. Qual que é a prova social que você está tendo naquele momento ali? Que o restaurante do lado esquerdo tem algum problema. Ou a comida é ruim, ou ela é cara. Porque como é que pode, um domingo, 2 horas da tarde, tá todo o lado esquerdo vazio e o lado direito bombando, cheio de gente? Alguma coisa tá errada. O seu subconsciente vai falar isso para você. E você vai acabar indo para uma fila ou vão te convencer para ir para a fila. O ponto é, quando você passa por essa experiência, você começa a entender um tal do efeito chamado efeito manada. Escrevam aí. Efeito manada. O que é efeito manada? Efeito manada é aquele ditado que a gente é acostumado a ouvir, que é Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Pessoas que andam em grupo e onde um vai, todo mundo vai. E essa prova social, ela diz isso. É isso que a gente está habituado a reconhecer. A reconhecer não. A imaginar, né? A gente imagina que o lado direito é mais gostoso, é mais barato, de alguma forma ele tem algum benefício e é por isso que está todo mundo lá. E você não vai trocar onde está todo mundo por onde não está ninguém. Não faz isso, ninguém faz isso. Então, quando você vê aquilo acontecendo, você vai tender aí onde está todo mundo ali. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas danceterias em Barcelona fica filas nas portas e quando você passa de carro tem uma fila enorme para entrar na danceteria. E aí você vê aquela movimentação e fala, nossa, aquela danceteria tá bombando hoje, ó, aquela casa de música tá fervendo. E você entra na fila para entrar para a danceteria. Mas quando é a sua vez de entrar, que você paga o ingresso e entra, chega lá dentro tá vazio. Aquela fila é de atores. Então eles entram e saem, eles ficam fazendo esse giro. Então todo mundo que está em Barcelona vê as casas e acha que está tudo lotada. Mas não.
muitas delas são filas de atores. Ou seja, prova social. Você só escolhe uma casa, uma danceteria, porque tem muita gente, é sinal que tá bombando, é sinal que tá muita, vou conhecer pessoas novas e tal, e tal, e tal. Então eles descobriram isso e criam esse gatilho para atrair pessoas. Claro, você só vai cair isso uma vez, mas pensa, quantas vezes você vai para Barcelona? Entendeu? Isso é feito para pegar turista. Isso não é feito para pegar o pessoal de lá. O pessoal de lá sabe disso já. Tá entendendo? Então, assim, isso chama gatilho mental. A gente precisava conhecer isso desde muito cedo. E às vezes a gente passou, né? Passou e a gente acabou ficando de fora. Próximo gatilho mental, escrevam aí. Escassez. Escassez. As pessoas dão valor no que é raro. Isso a gente já sabe. E é por isso que muitos casais, quando vão casar, né, quando vão ficar noivo, já pegam um anel de brilhante, já pegam um diamantezinho e já entrega para a noiva como algo raro, como um símbolo de, ó, esse aqui é o supra-sumo do meu amor, que eu, né, tentando trazer para aquela pessoa um valor gigantesco, alguma coisa assim. A escassez, ela gera a atração pelo pouco, né? É aquilo que chama atenção dentro de muita coisa. E aí eu gosto muito de usar exemplo com vocês, que é a questão assim, ó. Professores de matemática, pode ser que na sociedade tenha 100 mil professores de matemática. Como é que você vai ser raro no meio de 100 mil? Vai ser fazendo as mesmas coisas que os 100 mil fazem? É assim que você vai conseguir ser raro no meio desses 100 mil? Ou você vai ter que ter alguns diferenciais? Não, Flávio, eu sou professor de matemática, mas eu amo geometria. Eu sou especialista em geometria. Pronto, já começou a ser raro. Então, dos 100 mil, você passou a ser especialista em geometria, agora são os 10 mil só. Então, você subiu numa pirâmide de escassez. Você começou a despontar. Beleza. Como professor de geometria, né, dentro de matemática, professor de geometria, que ensina com música, você, de novo, subiu mais a escassez. Dos 100 mil, pode ser que tenha agora 10 que ensine geometria com música. Então, nessa pirâmide de professores de matemática, você ficou escasso. Você virou diamante. Entenda. Sabem qual que é a diferença do diamante para o grafite? Um elemento a mais na sua composição. Algo diferenciado que ele tem, que ele deixa de ser grafite, algo comum, e passa a ser diamante. A minha pergunta para vocês hoje é o seguinte: o que te faz ser raro? O que te faz ser diferente da vala do comum? O que te faz ser um professor de excelência em detrimento a quem não é? Onde é que está essa raridade? Porque tem um ditado que diz o seguinte: faça, né, trabalhe no que você ama, que você nunca vai precisar. Faça o que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar. E eu falo aqui é o seguinte: seja escasso, que você nunca vai ser escolhido para trabalhar em lugar nenhum. Você vai escolher onde é que você quer estar. As pessoas que vão te procurar, as pessoas que vão querer ter o seu serviço, as pessoas, as escolas que vão querer, os alunos que vão querer, e entenda, isso começa a te trazer reconhecimento. Se vocês analisarem os cinco gatilhos mentais que a gente falou até agora, todos eles são focados, alinhados, para que traga para você reconhecimento. E reconhecimento não é piso salarial, não, tá? Não é, não. Reconhecimento não é igual eu tô vendo aí, briga de quinquênio, briga não sei o quê. Não é isso, não. Reconhecimento é vocês serem vistos pelo que vocês são raros. E entenda, isso não tem valor que paga. E você vai poder cobrar, inclusive. Mas isso é ser reconhecido. Reconhecimento é você conseguir falar assim, ó, eu busquei, eu me submeti a estudar, levantar mais cedo, eu aprendi, tive que me envolver, e hoje eu sou raro nisso. Eu sou professor de geografia, especialista nisso. Quem aprende comigo, ele vai sair daqui com esses valores, com esse branding que eu coloquei, que eu passei, eu consegui transmitir.
Então, quando a gente fala de escassez, que as pessoas dão valor no que é raro, eu posso dizer para vocês assim, ó, reflitam sobre isso. O que, que é possível você fazer? E aí eu fiz essa pergunta um dia aqui, e tinha uma professora de inglês. E ela falou para mim assim, mas como? Eu dou aula de inglês. Como é que eu vou ser raro? Aqui na minha cidade deve ter 10 mil professores de inglês. Todo mundo ensina do mesmo jeito, apostila, parará, aulas particulares de inglês, conversação. O que você quer que eu seja raro como? E eu falei para ela assim, olha, pelo que eu conheço da sua cidade, a sua cidade tem aeronáutica, não tem? Ela falou, tem. A sua cidade tem cursos para piloto, curso para controlador de voo, não tem? Ela falou, tem. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe escola de inglês para essa galera? Porque o inglês que fala, o piloto tem que falar, não é o inglês que você aprende na Wizard, na Skill, não é. Onde essa galera tá aprendendo inglês? E ela falou assim, ué, não sei. Eu falei assim, porque tem palavras que são específicas desse ramo. Se você virar um professor de inglês para aviadores, professor de inglês para controladores de voo, você está sendo raro? E ela falou, eu estaria. Eu falei, e tem outro concorrente? Tem alguém que você conhece que faz isso? Ela falou, não. Eu falei, tá aí. Quer ser escassa? Dê aula para professor, dê aula para pilotos de avião. Você vai ser sozinha. Você vai poder pôr o preço que você quiser. Você vai poder conviver com essa galera, falar a linguagem deles e ensinar. E por que eu tô te falando isso? E eu comentando com ela. Tô te falando isso porque eu moro aqui numa cidade próxima chamada Rio Verde. E eu estou sabendo que tem pessoas vindo dos Estados Unidos, pegando aqui agricultores, para levar para os Estados Unidos aprender o inglês rural. E o dia que eu ouvi falar isso, eu falei, caramba! Por que, que ninguém aqui pensou nisso antes? Por que, que tá vindo alguém lá dos Estados Unidos ensinar isso, inglês rural? Só para saber falar o nome de soja, nome de adubo, o nome de alguns elementos que tem que colocar na terra em inglês, porque eles negociam em inglês. E é agricultores, é fazendeiro. Olha onde as coisas estão. E eu quero dizer para vocês que isso é ser escasso, é pensar fora da caixa. Deixem de olhar só o umbigo de vocês. Comecem a pensar que a gente está num mundo hoje conectado e as oportunidades podem surgir de onde vocês menos esperar, desde que vocês saibam ativar os gatilhos. Flávio, quando é que você começou a ter noção disso? Que existia algo que precisava ser buscado. E eu vou falar para vocês desse livro aqui, ó. Chama O Mundo é Plano, de Thomas Friedman. Friedman, do jeito que vocês queiram. Esse livro aqui, O Mundo é Plano, ele contou uma história que me chamou muita atenção. E eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo no mundo e eu tô para trás disso. E sabe o que era a história? Ele contou a história de médicos americanos. Esses médicos americanos, eles estavam trabalhando muito, de 8 horas da manhã até 10 da noite, meia-noite, e não estavam tendo vida para a família deles. E aí, o que eles fizeram? Esses médicos foram fazer um curso na Índia, foram num evento na Índia. Nesse evento, vários médicos indianos participaram. E o indiano fala muito bem inglês, não sei se vocês sabem disso. Eles não têm sotaque, é bem parecido com o inglês americano. E nessa conversa, nessa interação deles, eles fizeram uma parceria. E os médicos americanos voltaram para os Estados Unidos, atendiam os pacientes de 8 às 6 da tarde. Quando dava 6 da tarde, eles mandavam por e-mail todos os exames dos pacientes para a Índia. Os médicos indianos estavam acordando 6 horas da tarde, pegavam aqueles exames, passavam o dia inteiro estudando, fazendo diagnóstico, e quando os médicos indianos iam dormir, os americanos estavam acordando. Com todos os exames nos seus e-mails, tudo, os diagnósticos, tudo feito, tudo pronto. E aí, deu uma velocidade gigante em atendimento. Então, os médicos americanos conseguiam dar retorno para os pacientes muito mais rápido, mas muito mais rápido. Mas sabe qual que era a grande diferença nisso? O médico americano cobrava $250 pela consulta. E sabe quanto que o indiano recebia? $2,50. Quando eu li essa reportagem, quando eu li essa matéria nesse livro, eu falei assim, ó, tem alguma coisa acontecendo no mundo que eu tô fora. Eu me senti fora dessa... Não vou falar que é esperteza, porque $2,50
por consulta na Índia é muito caro. É muito dinheiro. Entenderam isso? Então, assim, eu falei assim, eu preciso entender onde é que está esse conceito, onde está essa situação do mundo é plano. O mundo é plano por quê? Porque ele está querendo dizer que está todo mundo num tabuleiro e cada um precisa criar a sua estratégia. Entenda, quando eu trago gatilhos mentais para vocês, lá na parte do branding, eu estou falando, crie a sua estratégia. Saiba lidar com isso. Saiba reforçar a sua imagem. Saiba gerar conteúdo e continuidade de uma forma rara, e tenha sempre tudo isso amarrado dentro de uma história, a sua história de vida, que eu sei que cada um que tem aqui, os 42 que estão aqui agora, nesse momento, vocês possuem histórias maravilhosas para contar. E eu sei, quando você se dispõe a isso, quando você se dispõe a mostrar qual foi o caminho que você fez para chegar aqui, vão sair histórias maravilhosas. E eu tenho certeza da história de muita superação, de vencer barreiras, de conseguir ir avante. Parabéns por todas as histórias que estão aqui. Agora, vamos fazer isso agora, trazer um encantamento? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, e é assim que eu concluo esse curso. Concluo dizendo para vocês assim, ó, vocês são capazes, e eu espero que nesses últimos 7 dias eu tenha fornecido para vocês, primeiro, ferramentas que são essenciais para vocês se superarem, mas principalmente mostrado para vocês a única coisa, que vocês são capazes. Que se alguém um dia ousou chamar vocês de burro, alguém algum dia ousou dizer que vocês são limitados, eu posso dizer, e tenha certeza disso, vocês não são. Quanto mais vocês se esforçarem por essa trilha do conhecimento que eu apresentei para vocês, mais vocês vão ser bem-sucedidos. E quando eu falo bem-sucedido, não estou querendo dizer de ser milionário, rico, não. Eu estou querendo dizer que é você ter equilíbrio dentro da tua vida. A mentoria, a gente efetivamente foca nisso. Ter equilíbrio na nossa vida. Então, assim, gente, gratidão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter absorvido nesses últimos 7 dias sabedoria necessária para encantar os seus alunos. Eu estava fazendo uma conta. Nós estamos chegando a quase 200 mil alunos influenciados por causa desse curso. Vocês têm noção disso? 200 mil alunos que, através de vocês, tiveram, ou mais, pode ser que seja bem mais do que isso, que eu não tenho nem noção, que tiveram as suas aulas mudadas, transformadas, um pouquinho, um passo de cada vez, mas estão indo num caminho, numa direção que não tem volta. Então, assim, agradeço, gratidão de todo o coração, vocês, pelas indicações, a turma nova, eu creio que ainda falta algumas, onde eu estava olhando, parece que ainda tem umas 40 vagas, precisamos chamar mais gente, a turma só começa com 100, mas é uma oportunidade de você convidar seu amigo, o pessoal da escola, não deixe de participar comigo, tá bom? Vai ser, eu tenho certeza que tem muita gente sofrendo, precisando das suas palavras, falando, olha, para de sofrer, vai lá, faz, você vai gostar, vai ser bacana, tá certo? Eu vou dar um tempinho aqui, se tiver alguém que quiser abrir o microfone para falar alguma coisa sobre o curso, seja o que for, esse tempo é para isso. Gosto muito desse feedback, isso é muito importante para mim. Eu posso dizer para vocês que desde quando a gente se dispôs a fazer esse curso, há 133 dias atrás, o depoimento de vocês, as histórias de vocês que me mantêm aqui. E eu gosto de reforçar isso, porque muita gente acha que eu não tenho outras ocupações. Eu trabalho, eu dou consultoria, eu tenho minha família, eu tenho 3 filhos. Então, assim, é pesado, tem sido muito pesado, mas a história de vocês, cada depoimento, cada mudança de vida tem ajudado a gente continuar aqui junto com vocês, tá certo? Então, se quiser liberar o microfone, libera aí que eu deixo você falar, tranquilo. É esse livro? Deixa eu ver. O Mundo é Plano, é isso aí, é esse livro. Flávio, esse livro aí, maravilhoso. Oi, Nakamura, pode falar, meu irmão. eu gostaria de realmente agradecer, eu acho que todo mundo está querendo falar, todo mundo quer poder expressar esse sentimento que a gente tem dentro da gente, Flávio. Eu mesmo estou fazendo pela segunda vez. É emocionante, cara, não tem como poder se expressar, porque a minha idade é um pouco elevada.
ela não é uma idade nova, não é uma idade que a gente coisa. Então, eu vou ser breve, porque acho que muita gente quer falar e todo mundo, acho que muita gente quer agradecer. Então, não tem palavras para poder te agradecer, cara, porque a modificação que você faz na gente é muito grande. A modificação que você dá para a gente, a personalidade que modifica a nossa pessoa é enorme. Então, cada vez fiz a primeira, fiquei emocionado, mas eu não consegui me expressar no dia que você abriu o microfone, não tive essa oportunidade, porque muita gente queria falar e pessoas às vezes estão falando muito tempo, explicando coisa, e não, infelizmente eu não consegui. Então, hoje também eu quero só me expressar realmente, falar, não tem como te agradecer, cara, que você modificou realmente a minha pessoa. Você me deixou de ser uma pessoa que era enrustido, uma pessoa simples que não tem as palavras para a gente poder dizer nesse momento. Mas a única coisa que eu posso te dizer, viu, Flávio? Realmente, você é uma pessoa grandiosa, muito importante. E você fazer isso de uma forma de coração, isso daí emociona, acho que todo mundo. Então, a única coisa que eu quero te falar, cara, muito obrigado por você existir e muito obrigado por você ter dado essa oportunidade a todos nós. Eu acho que quem realmente está aqui está porque realmente está necessitado, mas só essa necessidade não é importante. O importante é você conseguir modificar a gente. Isso, para mim, não tem preço. E não tem como a gente poder te agradecer, cara. Um dia espero poder te encontrar e pessoalmente te dar um abraço. Tá? Muito obrigado, Flávio. Eu acho que isso, para mim, é a demonstração do meu sentimento mesmo, por esse curso maravilhoso. Obrigado, Flávio. Agradeço. Nakamura, eu agradeço cada palavra tua e agradeço porque é a segunda vez que você faz o curso. E eu posso dizer para você assim, ó, nós vamos se encontrar sim, e em breve. Eu quero, assim que tiver uma vacina desse negócio, dessa pandemia aí, eu vou fazer um evento aqui em Caldas, eu quero reunir esses professores aí do Brasil inteiro, que estão se superando, passando esse perrengue. Eu quero que vocês conheçam Caldas, os parques aquáticos de Caldas Novas, eu quero que vocês se divirtam, porque vocês merecem isso. E o grande ponto disso é assim, Nakamura, quando tudo isso começou, que eu comecei a ver os professores da minha filha desanimados, perdidos, se esforçando ao máximo, eles estavam dando tudo deles, mas parecia que tudo que eles estavam dando não tinha reconhecimento, não tinha valor. Quando eu comecei a perceber isso, e vi que com treinamento, com conversa, a gente saiu do 0 e fomos pro 8, 9, eu falei, peraí, esse negócio é possível da gente pegar e colocar para muito mais pessoas. E essa é a intenção. E uma barreira, que era uma barreira muito grande, e eu entendo isso como barreira por causa da situação que a gente está passando. Porque nós estamos num tempo de pandemia, onde se a gente não se ajudar, se nós não tivermos esse pensamento em coletivo, nós vamos ter muito mais dificuldade. Então, quando eu falei assim, esse curso eu tenho que criar e tenho que criar gratuito, para que ele tenha acesso, para que as pessoas possam acessar ele, fazer ele de uma forma tranquila, sem preocupação e disposta, né? Hoje eu enfrento barreiras em relação a isso. Os meus amigos que estão na área falam que eu sou maluco, que eu deveria estar ganhando dinheiro com essa situação toda, eu deveria criar alguma... E eu sempre pautei que o curso, a certificação desse curso, ela é o quê? A certificação desse curso é você sair daqui sabendo fazer, é você sair daqui sem medo para entrar por esse mundo, entrar por esse lado de tecnologia. E uma coisa que sempre eu falo o curso é sobre tecnologia, mas ele transforma vidas. E é incrível isso, porque eu tô aqui para ensinar vocês, mostrar programa, mostrar algumas coisas, e não, teoricamente, para a gente trabalhar o lado emocional de vocês, trabalhar o lado psicológico, não era para isso. Mas o que eu tenho ouvido aqui, cada dia mais, Nakamura, e eu agradeço pelo seu depoimento, é esse outro lado sendo trabalhado. É vocês entenderem que vocês são capazes. Não efetivamente a questão da tecnologia. Então, pelas suas palavras, gratidão. Deus te abençoe também, e muito, e muito. E logo, logo a gente vai estar junto, se abraçando, tá bom, Nakamura? Gratidão. Alguém mais? Alguém que abriu o microfone? Abriu? Eu vejo aqui e deixo você falar. Tira a foto. Vai, Emilda. Show. Tira a foto.
foto que eu quero aparecer nela hoje. Show de bola. Show de bola. Show. O que acontece, gente? Hoje eu tenho alguns recados e vou reforçar com vocês alguma coisa. Em relação a hoje à noite, às 7h17 da noite, a gente precisa recepcionar os alunos novos. Quem está começando. Como vocês foram recepcionados pela turma que terminou a 17ª. E está chegando a 19ª turma, é um pessoal que eu não conheço, não sei nem... alguns estão vindo por causa dos anúncios, né? E esses anúncios eu até quero reforçar com vocês que são anúncios patrocinados que vêm da verba das doações, as doações que chegam ao programa. Flávio, para que servem essas doações? As doações servem para manter os anúncios para que outros professores que ainda não conheceram o programa venham. E isso já abriu muita porta. A gente já chegou em muitos lugares que a gente talvez nunca chegaria, e através dessa questão dos patrocinados. Tudo bem. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, o pessoal que quer repetir o curso. Durante essa semana, muitas pessoas me pediram isso. Eu quero repetir. Não tem problema, isso pode ser feito. E quando você repete o curso, eu vou enviar uma mensagem para você sobre, se possível, você fazer essa doação para você repetir o curso. O curso é gratuito? Ele é gratuito e sempre vai ser gratuito. Mas essas doações, principalmente para continuidade, para você repetir, para reforçar conhecimento, eu sempre falo que ela é necessária porque eu tenho condição de buscar um outro professor que ainda não fez o curso. Então, você não está me ajudando, você está ajudando outro colega teu. Tá certo? A minha contribuição é esse tempo de estar com vocês, tempo de estar fazendo as devolutivas, tempo de fazer as intervenções dos plantões, isso é a minha contribuição. E você tem o papel de indicar, contribuir para que a gente divulgue, enfim, a gente cria essas situações todas. Outro ponto que eu quero comentar, eu não tinha certificado, nunca quis dar certificado, só para vocês terem noção, até a 17ª turma, até a 16ª para a 17ª, eu sempre fui muito duro com isso, porque na minha forma de pensar você quer ser certificado? Saiba fazer as coisas. Se você souber, você já está certificado, e está ótimo. Eu não estou ensinando nada de novo aqui, só estou atualizando vocês. Mas o governo de Minas Gerais, ele autorizou, e eu estou falando de Minas, eu não sei os outros, ele autorizou o uso de horas de outros cursos para se adicionar dentro do currículo. E alguns professores se reuniram, conversaram comigo, pediram, e nós criamos um certificado. Esse certificado, ele custa R$7 por aula, ou seja, são 7 aulas, ele custa R$49. E para eu mandar esse certificado, eu falei assim, cara, eu preciso criar um negócio diferente, porque não é só um certificado, eu não quero que seja um papel a mais na sua gaveta. Nós criamos uma adaptação do certificado junto com o programa. E ele vai um tutorial te ensinando a usar uma ferramenta que você vai poder usar esse holograma. Ele pega o certificado, joga como se fosse um holograma, usando a tecnologia AR/VR, que a gente já falou. Eu vou pôr um videozinho para vocês verem como é que funciona. Então, assim, para não ser um certificado que vai para a gaveta, a gente ainda ensina nesse certificado uma nova ferramenta para vocês poderem ter a gestão aí melhor com os seus alunos. Vocês vão gostar. É uma ferramenta que você pinta no papel e o desenho que você faz, ele joga, ele dá realidade para aquele desenho. Muito bacana, e eu passo o tutorial para vocês. Então, para nós finalizarmos, nós temos hoje à noite o encontro com a turma que vai começar. Quando eu falo esse encontro, o que eu estou querendo? Eu quero que vocês entrem na live, que é pelo YouTube, e curtam, comentem, fala como é que é o curso, fala como é que é a situação toda, porque essas pessoas que estão chegando, chegaram como vocês, insegura, não me conhecem, não sabem qual que é a ideia do curso, não tem noção o que eles vão efetivamente aprender. Muitos caem de paraquedas, só para vocês terem noção, muitos caem aqui, tipo assim, é curso de quê? Esses dias mesmo no grupo tinha uma pessoa lá na 19ª perguntando, esse grupo é para quê mesmo? Aí quando eu falei, é um grupo de imersão, parará, a pessoa falou, não, eu estou no grupo errado, e passou fora. Isso acontece porque a gente está buscando pessoas pela internet, anunciando, e esses anúncios vai onde a gente menos imagina. Então, assim,
eu preciso dessa parceria com vocês, se vocês puderem me ajudar hoje à noite, é muito válido. Outra coisa que eu tenho para passar para vocês, isso é gratuito. Eu coloquei o link do Instagram, entra lá, escreve hashtag PEC7Total, e eu vou entregar a apostila. Agora de manhã, entrego a apostila para vocês ficarem com esse material. Esse material, eu atualizo ele direto. Então, quer saber de alguma coisa, alguma novidade, algum trem? Acesse o material que vocês vão ver. Eu sempre coloco as coisas novas lá dentro. Flávio, o grupo do WhatsApp vai continuar existindo? É uma pergunta que sempre me fazem. O grupo do WhatsApp continua existindo. Porém, eu tenho um grupo do Telegram. E as novidades eu coloco lá nesse grupo do Telegram. Por que eu coloco lá? Porque tem muita gente que não gosta do grupo do WhatsApp ou estão com problema de muita mensagem no WhatsApp. E lá no Telegram, ele não tem condição, não fica todo mundo falando. É só eu que posto e vocês vão acompanhando. Então, as novidades vão todas para lá, tá certo? Outra coisa que eu preciso falar que é um outro bônus que eu dou para vocês. Quem indicou outros alunos para essa próxima turma, hoje, nesse post que eu estou colocando, a gente sorteia as vagas para mentoria. E como é que concorre a mentoria? Quando você indica uma pessoa, essa pessoa tem que colocar o e-mail de quem indicou. Os 10 mais que indicam ganham a entrada, né? Ganham o direito de pertencer à mentoria. Isso é gratuito. Nada disso que eu falei para vocês precisam pagar. Tá certo? Então, entendam esse contexto todo. Essas são as vantagens de estar dentro do programa. É uma forma que eu criei para beneficiar quem fala do programa, quem indica para outros amigos, para vocês perderem um espírito que eu chamo de parasita. E eu falo espírito de parasita porque tem muitos, não estou generalizando não, mas tem muitos de vocês que adquirem conhecimento e quer ficar só para você. Não quer falar para ninguém, como se você tivesse inventado a roda. Não, eu aprendi isso aqui e eu vou destacar com isso que eu aprendi. Para desse pensamento mesquinho. Na verdade, os alunos precisam ter esses benefícios em todas as áreas. Então, convida 1, 2, 3. Está com dificuldade deles quererem participar? Chama para assistir a aula de hoje à noite. Só de assistir a aula de hoje à noite, eu tenho certeza que a mentalidade muda, tá certo? Então, eu agradeço muito de coração. Estou vendo as mensagens subindo, a participação de vocês até aqui, a paciência, o comprometimento. Agradeço mesmo por vocês terem dedicado a vida de vocês para estarem aqui. Eu espero que nesses dias eu tenha conseguido transformar pelo menos um pouquinho e possa também reafirmar, né, que é algo que eu ouço de vocês. Que quando vocês começaram há 7 dias atrás, que vocês possam ter suas vidas hoje diferentes dos últimos 7 dias. Amém? Espero que isso tenha acontecido. Ok? Emilda, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer esses dias, já é o segundo encontro que eu participo. E não me arrependo de ter participado dessa segunda vez, porque na primeira eu coloquei no Mato Grosso o horário 1 hora mais cedo do que aí, ao invés de eu acordar 6 horas, 6h30, vai para 7, eu acordo 5h30, quer dizer, na madrugada, na escura. Então, no primeiro curso que eu fiz na primeira turma passada, eu cochilava mais do que assistia. Por falta de costume, mas aí eu falei, eu vou participar de novo, eu não posso perder essas informações. Eu preciso disso. Se cochilando, eu aprendi a mexer com tanta coisa que eu jamais iria aprender, mexer sozinha se não fosse esse curso. Imagina se cochilar, né? Aí eu entrei de novo, eu vou fazer de novo. Então, graças a Deus, né, fixou mais meu aprendizado. Hoje eu consigo certeza de dar uma aula mais interativa, mais interessante, que chama a atenção dos meus alunos, aprender eles na frente de uma telinha, né? Não só aquela aula monótona, né? Como se diz, tradicional, mas mais interativa, né? Que chama mais atenção. Então, esse curso me proporcionou isso. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e agradeço a você por nos proporcionar esse curso, né? De graça ainda, né? Que eu queria tanto,
Eu marquei tantos amigos, eu queria tanto que eles ingressassem nesse barco, nesse bonde andando aí para clarear as ideias, para poder disparar de quebrar a cabeça. Mas eu não sei se é por esse mesmo motivo de não conseguir acordar cedo. Mas eu estou vendo assim, de Goiás, eu estou vendo 3, né, que tá aí junto, que ficaram aqui, de primavera. Então, eu fico feliz. E muitos eu nem conheço. Eu mandei link lá para a escola onde eu trabalho, incentivei nós participarem. Mostrei na prática numa reunião que eu aprendi com esse curso. Então, se estão aí, né, como se diz, que sejam bem-vindos, tchau, que já é despedida e faça de novo, se for possível, porque eu não sei o nome de todos lá na escola onde eu trabalho, que é anexa, né? A escola onde eu trabalho é anexa lá da escola, então eu não tenho esse ligamento para conhecer todos pessoalmente. Mas estamos aí, agradecendo a Deus, e eu vou estar aí curtindo seus vídeos. Show! Show de bola. Eu quero dizer para vocês que o canal do YouTube, gratidão, viu, Emilda? Gratidão pelas suas palavras. Eu sei desse esforço seu de acordar aí 1 hora mais cedo. Eu sei desse envolvimento. Tem recebido uma galera do Mato Grosso, tá lá uma galera entrando dentro do próximo grupo. Eu tenho certeza que estão vindo através de você. E eu sou grato, muito grato com tudo isso. Quero dizer para você que o acesso de todo mundo que já passou pelo PEX vai continuar para sempre, no YouTube ou no site. Vem uma novidade muito boa para vocês. Quem já passou, quem já teve dentro do programa vai ter acesso a isso ilimitado. E eu posso dizer para vocês que tudo isso para contribuir com os nossos alunos, com a ponta. Então, o meu compromisso ele é com vocês para a gente melhorar a ponta. E eu tenho certeza que se a gente fizer essa parceria bacana, a ponta, os nossos alunos vão transformar esse nosso país, ou seja, uma sequência bacana. E esse é o nosso foco. O pessoal que está escrevendo aqui a respeito do certificado e a respeito de continuar no curso, me procurem no privado, tá? Como é dados bancários, como é coisas assim, eu não gosto de colocar no grupo, eu converso com vocês no privado disso, passo como que isso funciona, e sem problema nenhum, tá bom? A gente resolve, a gente se entende, isso é o de menos. Gente, gratidão, Deus abençoe a todos. Não esqueçam da apostila, entra no Instagram, escreve lá. Eu acho que ela pode ajudar bastante vocês. E é isso. Eu não sei se o Severino está aqui ainda. Você vai... Severino? Professor, Oi. Eu não sei se estou sendo bem ouvido, estou? Eu quero agradecer ao senhor por tudo, gratidão, e eu quero que o senhor, por favor, exiba um vídeo que eu fiz para o senhor. Ele está lá no grupo? Está no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Paraná. Achei. Vocês estão vendo o compartilhamento da minha tela? Então, me fala se vai sair o som, tá? Porque aí a gente tem que saber se o som vai sair. Se o som sair, senão eu mudo aqui a forma de eu compartilhar. Paraná. Deixa ele carregar aqui, Severino, ele tá... Meu computador hoje tá pensando demais. Vamos ver se ele vai agora. Vocês estão ouvindo? Não? Então, peraí. Deixa eu... Vou tirar aqui. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Agora vocês estão vendo o Severino? Estão vendo o vídeo dele? Então, deixa eu colocar para rodar, então. Que você teve conosco durante todo o curso, por a Tá ouvindo? vontade, pela sua atenção, tá certo? E então, como forma de gratidão,
eu quero dedicar a você essa canção. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere nem se canse de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol entrar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Uau! Show de bola! Que lindo, Severino! Que lindo! Conforme a esposa lá junto. Que legal! Nós não estamos ouvindo você. Que maravilha! Deus te abençoe, viu, Severino? Você vai ser exemplo. Vou usar muito você, como outros que aqui estão, como exemplo de superação, de entendimento, de necessidade, entenderam? De conseguir entender assim, ó, não só absorver, né? Entender, peraí, eu preciso, como eu vou superar. Que legal, parabéns para você, parabéns para sua esposa, que está sendo um apoio gigante na tua vida aí, nessa condução, inclusive, do curso, e posso dizer que vou levar essa história para o resto da minha vida. E a musiquinha também, tá? Se me autorizar, eu vou colocar lá no grupo, lá no YouTube. Gente, gratidão. Deus abençoe todos, 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 todos. Que essa semana possa ser maravilhosa. Que vocês possam começar a assimilar esse assunto, começar a ver qual que é o programa, como é que eu vou encaixar isso no meu plano de aula, como é que eu vou fazer essa aula ao vivo, vou dar todo dia a aula ao vivo, vou fazer uma vez na semana. Deus vai dar luz para vocês. Saibam, não é por falta de conhecimento mais, tá? A palavra fala que meus filhos perecem por falta de conhecimento, falta de sabedoria. Não é isso mais. Agora vocês já sabem. Agora é tomar a decisão e fazer e acontecer. Tá bom? Gratidão. Procurem quem quer repetir, quem quer certificado, me procura no privado. Eu vou ter aí os próximos 30 minutos. Eu vou estar com vocês resolvendo isso. Quer a apostila? Vai para o Instagram. E nós nos encontraremos de novo às 7h17 da noite. Hoje quem participa comigo é a professora Glenda. A professora Glenda, ela é coordenadora de um colégio que ele é integral. Dia e tarde, ela vai estar com a gente falando como é que foi a participação dela dentro do PEX, como é que isso mudou a situação dela. E para mim é um prazer sempre grande receber vocês. Quer contar sua história? Quer contar, quer escrever, quer gravar um vídeo igual o Severino fez, ou escrever uma história? Faz, me manda e eu coloco lá no site, tá? Esse site, eu tenho certeza que quando passar essa pandemia toda, vai ser um site dos mais ricos em relação a professores, que vai contar as histórias de vocês. Então, pensa nisso. Quer contar? Quer redigir uma história? Quer falar de alguma coisa? Redige, me manda e eu coloco no site, tá bom? Vou ter o prazer de fazer isso. Beleza? Agora tirar foto, eu tenho que sair. Vou tirar foto. Eu quero também falar que hoje eu comecei a aula mostrando a música australiana. E essa música australiana é de um instrumento chamado didgeridoo. Quem já ouviu falar disso? Já ouviram falar desse instrumento? Não? Didgeridoo é um instrumento que você toca e você não para de respirar. Você sopra, é como se fosse um berrante, você sopra o tempo todo, contínuo, e você tem que respirar soprando. Então, se a gente for falar disso hoje, é quase impossível, né? Mas existe técnica para aprender a fazer isso.
E é possível tocar um instrumento que você o tempo todo está soprando e você está respirando. Olha como é que as coisas tudo é treinável. Eu gosto de usar esse exemplo no último dia, que tudo é treinável. Eu toco sax, não consigo usar essa técnica, mas é porque eu não treinei. Se eu treinar, e eu quero um dia conseguir dominar isso, eu vou conseguir soprar o meu instrumento e vou conseguir respirar ao mesmo tempo. A música australiana que está tocando aqui hoje, presta atenção no som do instrumento, é um som grosso, bom, ele é contínuo. Quem sopra ele não para para respirar. Tá bom? Vamos lá? Vou falar quem está na foto. Quem está na foto, me falaram que quem entra na foto é quem chega mais cedo. Não necessariamente, tá? Não tem nada a ver. Isso aqui é quem participa mais. José Roberto Félix, Edna Narciso, Biel Martins, Sebastiana, Livaldete, a Rita de Cássia, Ana Carolina, Andréia Rodrigues, Nakamura, Vanusa Nobre, Simone Martins, Renata Falco, Severino, Eudivane, eu acho que é isso, Eudivane Cunha, Raquel Mendes e Emilda Guimarães. Ok? Biel, sai na foto hoje, liga a câmera. Vamos lá, sorrisos é a última foto da nossa 18ª turma. Ó, eu vou comentar um negócio com vocês. A 20ª turma, eu já estou projetando 20ª porque essa semana já começou, a 19ª vai acabar. A 20ª turma, eu vou mandar no e-mail de vocês. Presta atenção no e-mail de vocês. Vou mandar no e-mail de vocês e eu vou fazer a 20ª um mega aulão. Todo mundo, as 20 turmas que já passaram, eu vou trazer todo mundo junto. Então, como é que vai ser a 20ª turma? A gente vai reafirmar conteúdo e eu vou trazer ferramentas novas. Já pensando no PEX 2.0, tá, Nakamura? Eu venho falando do PEX 2.0 já tem um tempo, que é trazer coisas mais novas ainda do que a gente já viu. Então, a 20ª turma, sem ser essa semana agora, que é a 19ª, a próxima eu vou mandar o convite para vocês no e-mail. Presta atenção para não perder data, tá certo? Vamos lá, sorrisos. Sorrisos. A luz aqui está atrapalhando. Show de bola. Deixa eu pegar de ladinho aqui que vai dar certo. Opa, opa. Show de bola. Gente, gratidão. Deus abençoe a vida de vocês todos. Se liga no instrumento australiano aqui para vocês não perderem. Ó, guia, vamos lá, instrumentos, música australiana, Didgeridoo.